Olá pessoal, alguns bons dias atrás, eu postei uma caixinha sobre quais assuntos vocês gostariam de ver por aqui. E um dos assuntos que surgiu foi sobre TDAH. Então, eu tenho um amor especial por TDAH, pela síndrome, eu amo atender pacientes que têm TDAH, eu gosto muito de tratar pacientes com TDAH, eu gosto muito do assunto. E eu vou trazer para vocês algumas características do TDAH, vou trazer alguns dados sobre o TDAH. Lógico que nada muito profundo, afinal de contas eu acho que o Instagram não é o veículo adequado para eu trazer uma aula sobre TDAH para vocês. Vamos começar então sobre o que é a sigla TDAH. TDAH é uma sigla que denomina transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porém, os sintomas principais do TDAH não são apenas déficit de atenção e apenas hiperatividade. A gente tem um sintoma que não está na sigla, que acaba sendo muito pertinente, muito visto nos pacientes, que é a impulsividade. Então, os pacientes com TDAH, além do déficit atencional e das dificuldades devido à hiperatividade, eles podem ter sintomas de impulsividade. Eu tenho pacientes, por exemplo, que tem muito mais impulsividade do que déficit atencional. Já eu tenho pacientes que são praticamente apenas pacientes com déficit de atenção. É uma síndrome, é um transtorno que afeta tanto adultos quanto crianças e adolescentes. Eu atendo atualmente apenas adultos e cada dia mais tem chegado no meu consultório pacientes adultos que não foram diagnosticados na infância e que têm sintomas claros de TDAH, que quando a gente vai fazer a avaliação, o paciente de fato tem TDAH. Alguns pacientes não são diagnosticados na infância, provavelmente porque o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, na época da infância, ele não trazia tantos prejuízos. Porém, com a chegada da idade adulta, com as responsabilidades, com o aumento das demandas atualmente, o paciente acaba por perceber que os sintomas que ele tinha na infância perduraram durante a vida adulta e estão trazendo muito prejuízo. Na psiquiatria, a gente preza por tratar pacientes quando os sintomas que ele apresenta trazem prejuízo, que é o que acontece com o TDAH. Então, mais um dado para vocês, o TDAH não afeta apenas crianças. Existem adultos que não foram diagnosticados na infância, não foram tratados na infância e percebem os sintomas na fase adulta e são necessários tratá-los para poder eles viverem uma vida mais tranquila, uma vida mais assertiva, por assim dizer. Os sintomas do TDAH, eles afetam não apenas uma atividade do paciente, né? Ele tem que afetar vários ambientes onde o paciente passeia, né? Ele tem que afetar o dia a dia do paciente, ele pode afetar os relacionamentos, ele pode afetar os estudos, o trabalho, o rendimento no trabalho e assim por diante. E, por fim, o tratamento. O tratamento do TDAH é só medicação? Não. O tratamento TDAH ele envolve vários tipos de manejo. Nós temos os medicamentos, entre eles os psicoestimulantes e os não psicoestimulantes. A gente tem umas classes de medicações na psiquiatria que tratam TDAH, mas que não são psicoestimulantes. E nós temos os tratamentos adjuvantes, que não menos importantes, como mudança de estilo de vida, exercício físico é muito importante para regular o ciclo de um paciente que tem TDAH, não só para TDAH, tá, gente? Para outros transtornos mentais, o exercício físico é uma das ferramentas mais importantes, uma das ferramentas muito importantes que nós temos. Psicoterapia é um outro braço do tratamento para o TDAH que é muito importante, porque o paciente TDAH ele tem uma vida toda de sintomas, ele tem uma vida toda de percalços pelo meio do caminho. Então, muitas vezes é um paciente que vem ao longo da vida entre altos e baixos, entre ter hiperfoco e depois perder esse hiperfoco. Então, ele muitas vezes é acostumado a ter muitas vezes perdas em relacionamentos, perdas salariais, às vezes perdas estudantis. E a psicoterapia ela é muito importante para o paciente compreender como ele funciona, compreender qual é a melhor alternativa para ele, quais são os déficits que ele apresenta, quais são as dificuldades que ele apresenta, para então ele agir em cima dessas sintomatologias que ele apresenta. É muito importante. Então, se você tem TDAH, se você acha que alguém da sua família, alguém está no seu espaço interpessoal tem TDAH, recomenda para ele procurar ajuda. Estamos aqui para isso.